Pirando Amigo orgulhosamente apresenta questão Unifei, potencial elétrico e campo elétrico. Considere a figura a seguir, onde Q e menos Q são cargas elétricas pontiformes que distam 4A uma da outra. A distância entre os pontos AB e B e C vale em A. A constante eletrostática do meio é K0. Determine para o ponto B o potencial VB e o vetor campo elétrico EB. Determine a diferença de potencial entre os pontos B e C e B. Muito bem. Primeira coisa que a gente vai perceber é que a distância entre a carga e o ponto A, entre os pontos, é de A. Então a distância sempre entre dois pontos aqui vale A, essa distância vale A, essa distância vale A e essa distância também vale A. Vamos calcular o campo elétrico resultante em B. Qual seria o vetor campo elétrico resultante em B? Primeiro, como calculamos o campo elétrico, né? Campo elétrico é igual K módulo de Q sobre distância ao quadrado. Então, a carga A, campo elétrico da carga A no ponto B vai ser o quê? K0, Q, o módulo de Q, sobre 2A ao quadrado. A carga A é positiva. Então, toda carga positiva, o campo elétrico é divergente. Então, qualquer lugar que eu for colocar o campo elétrico, por exemplo, qual é o campo elétrico dessa carga que eu acabei de desenhar nessa posição aqui? Eu vou traçar uma linha ligando a carga à posição e o campo elétrico vai ser divergente. Quanto maior a distância, menor eu vou colocando o campo elétrico, correto? Então, o campo elétrico, vou chamar essa carga aqui de A, devido à carga A no ponto B, vai ser divergente e vai ter este valor aqui. Agora, o campo elétrico da carga B no ponto B, a carga B é negativa. Quando eu tenho uma carga negativa, o campo elétrico que ela gera é um campo elétrico convergente. Então, se eu tenho um ponto qualquer aqui, se eu quiser traçar o campo elétrico dessa carga nesse ponto, eu traço uma linha e esse campo elétrico vai convergir nesse ponto. Então, o campo elétrico de B aqui vai ser para cá, não é? E se eu for calcular o valor do campo elétrico de B, o campo elétrico de B é igual a constante, que é o K0, módulo de Q, então menos Q fica mais Q, e a distância também é 2A, 2A ao quadrado. Então, se eu observar o ponto B, eu quero achar o campo elétrico resultante no ponto B, os dois vetores têm direção horizontal e sentido para a direita. Então, o campo elétrico no ponto B vai ser a soma do campo elétrico da carga A naquela posição, mais o campo elétrico da carga B. K0 que 2A ao quadrado é 4A ao quadrado, mais K0 que 2A elevado ao quadrado é 4A ao quadrado. O campo elétrico resultante na posição B vai ser 2K0 que sobre 4A ao quadrado, que vai ser igual a meio K0 Q sobre A ao quadrado. Muito bem, resposta incompleta. O campo elétrico é um vetor, então preciso, esse aqui é o meu módulo, a direção é horizontal, que os dois estão na horizontal, e o sentido para
direita ou esquerda para direita. Muito bem. Então agora nós vamos encontrar o potencial resultante no ponto B. Potencial é uma grandeza escalar, K, Q sobre D não ao quadrado, né? Então, o Q não é em módulo, então o potencial pode ser positivo e negativo. Quando eu tenho cargas positivas, o potencial vai ser positivo. É dessa maneira aqui. Quando eu tenho cargas negativas, o potencial vai ser negativo. Ok? Potencial devido à carga, que eu vou chamar de 1 aqui, no ponto B vai ser K0, ela é positiva, mais que Q, e a distância que eu estou aqui vai ser 2A. Vai ser esse potencial positivo. Potencial da carga 2 também no ponto B vai ser K0, o Q não em módulo, menos Q sobre a distância, que também é 2A. Então a gente pode observar que os dois potenciais são iguais de sinais contrários. Então, potencial resultante em B vai ser de 0 volts. Agora, queremos calcular a diferença de potencial BA e CB. Muito bem. Chamando essa carga positiva de carga 1, e lembrando que potencial é uma grandeza escalar, ou seja, não é calculado com módulo. Então o potencial da carga 1 vai ser positiva. O potencial da carga 1 nesta posição aqui vai ser o quê? K, Q sobre A, positivo, óbvio. A carga é positiva, o A é a distância. Então, o potencial dessa carga, já no ponto B, já tinha calculado o potencial, mas novamente, K, Q sobre 2A, positivo, a distância agora é 2A, e o potencial da carga 1 na posição C vai ser K, Q sobre 3A positivo. Muito bem. Chamando essa segunda carga negativa de 2, a carga 2 é negativa, então o potencial dela vai ser negativo. No ponto C, o potencial vai ser qual? K menos Q, então vamos passar o menos para o lado de cá, ó, sobre A. A distância da carga 2 ao ponto C é só A. Já no ponto B, o potencial vai ser o quê? Menos KQ sobre 2A, a distância agora é 2A, e o potencial no ponto A vai ser menos KQ, menos K porque a carga é negativa, sobre 3A, que é a distância. Muito bem. Potencial no ponto A, ele é, devido à carga positiva, ele é mais KQ sobre A, e devido à carga negativa, ele é menos KQ sobre 3A. Fazendo o mínimo múltiplo comum, eu tenho 3KQ menos KQ sobre 3A. O potencial no ponto A, então, será 2KQ sobre 3A volts. Calculando agora o potencial no ponto B. Devido à carga 1, que é positivo, o potencial no ponto B vai ser mais KQ sobre 2A. E o potencial da carga negativa, menos KQ sobre 2A. Aqui estão. Então, o potencial no ponto B vai ser 0 volts.
Calculando agora o potencial no ponto C. Devido à carga 1, o potencial no ponto C vai ser mais KQ sobre 3A. E o potencial da carga 1 no ponto C menos KQ sobre A. Fazendo o mínimo múltiplo comum, KQ menos 3KQ sobre 3A. Potencial do ponto C menos 2KQ sobre 3A. Ok. Então, estamos procurando a diferença de potencial. Diferença de potencial BA. Então, sabemos o que? Vai ser o potencial de B menos o potencial de A. Então, a diferença de potencial BA, potencial de B é 0 volts, potencial de A, 2KQ sobre 3A. Diferença de potencial BA menos 2KQ 3A. Procurando agora diferença de potencial CB. Potencial de C menos o potencial de B. Diferença de potencial CB é igual menos 2KQ sobre 3A menos 0. Potencial CB menos 2KQ sobre 3A. Espero que tenham gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.